Hoje a gente vai analisar uma aquisição de defesa que está simplesmente redesenhando a segurança na Europa. A compra do sistema israelense Arrow 3 pela Alemanha. E olha, essa é uma decisão com implicações gigantescas, tanto históricas quanto estratégicas. Para a gente ter uma dimensão do que está acontecendo, é preciso voltar um pouco no tempo. A história entre essas duas nações é, sem dúvida, uma das mais pesadas e complexas do século XX, marcada por uma tragédia que a gente nem consegue medir. E é aqui que a história dá um nó inacreditável. Em um dos maiores paradoxos da nossa era, a nação que foi responsável pelo Holocausto agora se volta para o Estado judeu para garantir sua própria segurança. É um símbolo de mudança, nossa, incrivelmente poderoso. Então, vamos mergulhar nos detalhes desse acordo, que é um verdadeiro marco. Porque isso aqui não é só uma transação militar, não. É uma parceria que está abrindo caminhos completamente novos. O valor é de cair o queixo, 4 bilhões de euros. Isso não é só um número grande, tá? Representa o maior acordo de exportação de defesa que Israel já fez em toda a sua história, o que já mostra a escala e a importância estratégica dessa compra. E esse acordo é cheio de primeiras vezes. É a primeira vez que o sistema Arrow 3 é exportado para algum lugar. Isso faz da Alemanha a primeira operadora estrangeira do sistema. A parceria de segurança entre os dois países fica muito, mas muito mais forte. E, claro, sinaliza um passo importante para uma maior autonomia de defesa na Europa. Mas, por que agora? O que foi que mudou no cenário geopolítico para justificar um investimento desse tamanho? Bem, a resposta está lá em cima, nos céus da Europa Oriental. A invasão da Ucrânia foi um alerta brutal, um verdadeiro choque de realidade. A OTAN e, claro, a Alemanha perceberam que tinha uma vulnerabilidade seríssima. Faltava uma defesa eficaz contra mísseis balísticos de longo alcance, sabe? Aqueles que viajam nas camadas mais altas da atmosfera. Isso provocou uma mudança sísmica na política alemã, resumida em uma palavra, Zeitenwende. Basicamente, significa uma virada de era. Depois de décadas de uma postura militar mais contida, Berlim se comprometeu a aumentar e muito os gastos com defesa para encarar essa nova realidade. A compra do Arrow 3 é a manifestação mais clara dessa nova postura. E como disse o próprio ministro da Defesa alemão, o objetivo é duplo. Não se trata só de proteger a Alemanha. O ponto central é fortalecer o pilar europeu dentro da OTAN, assumindo um papel de liderança na defesa de todo o continente. Ok, a gente já entendeu o porquê. Agora vamos ver o como. O que é exatamente esse Arrow 3 e como ele funciona para criar esse escudo protetor. A chave aqui é pensar em defesa em camadas, como uma cebola. A Alemanha já tem sistemas como o IRIS-T para ameaças de curto alcance e o Patriot para médio alcance. O Arrow 3 chega para ser a camada de cima, a mais externa, o escudo exoatmosférico, capaz de interceptar ameaças a até 100 km de altitude. É ele que preenche aquela lacuna crítica que a gente falou. É super importante entender contra o que o Arrow 3 luta. Ele foi projetado especificamente para mísseis balísticos, que são um desafio único. Diferente dos mísseis de cruzeiro, que vão mais baixo e mais devagar, os balísticos sobem até a borda do espaço, atingem velocidades absurdas e depois simplesmente caem sobre o alvo. Interceptar algo assim é extremamente difícil. E o jeito que o Arrow 3 faz isso é com uma tecnologia de ponta chamada Hit to Kill, ou acertar para matar. Em vez de usar uma ogiva que explode perto do alvo, o interceptor funciona como uma bala de altíssima precisão. Ele destrói a ameaça com a força bruta do impacto direto, lá no espaço. Isso não só é mais eficaz, como também gera menos destroços caindo sobre áreas povoadas. E isso aqui não é só teoria, não. O sistema já foi provado em combate real. Com base no seu desempenho contra mísseis iranianos, o Arrow 3 mostrou uma taxa de sucesso de 86% nas interceptações. É uma prova concreta de que o sistema funciona e funciona bem. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro maior. Como essa compra isolada se encaixa numa estratégia muito mais ampla para todo o continente europeu? Pois é, o Arrow 3 é a peça-chave de um projeto muito mais ambicioso, a iniciativa Escudo Celestial Europeu. É uma iniciativa liderada pela Alemanha que quer criar uma defesa aérea integrada para toda a Europa. E o Arrow 3 vai ser a proteção de mais alta altitude para todos os países que participam. E já existe um plano bem claro para colocar tudo isso em prática. A primeira base, em Rhodsdorf, já vai estar operacional em 2025. Outras duas virão em seguida, e a expectativa é que até 2030 o escudo protetor já cubra a nação inteira e, de quebra, ajude a proteger os vizinhos também.
Então, no fim das contas, a gente está testemunhando um momento de transformação. A compra do Arrow 3 não é só sobre equipamento militar, é sobre a Alemanha assumindo um papel de liderança novo e decisivo na arquitetura de segurança da Europa. Isso tudo nos deixa com uma questão bem complexa para refletir. A lógica da Guerra Fria se baseava na destruição mútua assegurada. Aquela ideia de que ninguém atacaria porque o contra-ataque era garantido. Mas no mundo onde escudos de defesa super avançados se tornam realidade, como isso muda o cálculo da guerra e da paz? O que acontece com a dissuasão quando uma nação se sente invulnerável? Essa é uma pergunta que vai definir a segurança do século XXI.